Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, onde eu faço uma análise, tanto do mini índice futuro quanto do mini dólar do futuro, dos prováveis pontos de operação que surgiram para quem usa a metodologia Renko Mais. Para quem quer se aprofundar ainda mais, para quem está no perde-ganha, para quem está no começo, enfim, para você que quer aprender a metodologia mais profundamente e que quer ter um assessoramento para estar melhorando cada dia mais dentro do seu operacional, eu tenho assessoria Trader Renko Mais. Qualquer coisa para maiores informações é só entrar no site www.renkomais.com.br ou eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, do grupo do Telegram nosso. Qualquer coisa é só entrar lá no grupo, me procurar, que aí eu mando uma mensagem privada para você, tirando todas as dúvidas que tiver sobre a assessoria Trader Renko Mais. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui nossa análise pelo mini índice futuro. Uma das ações que eu faço dentro da assessoria Trader Renko Mais é ter o Morning Call, eu chamo de Morning Foco para o pessoal, que é a gente analisar o provável direcional do mini índice, do mini dólar. Eu passo para eles pontos que eu julgo que podem ser alvos, né, que podem servir de regiões de suporte e resistência, enfim, que vão estar nos ajudando às vezes a uma determinada tomada de decisão. Então, hoje, aqui no mini índice, estava bem difícil, né? Pela manhã eu até falei para o pessoal, falei, ó, nós temos os indicadores, eles estão no que eu chamo cone do silêncio, ou seja, eles não estão dando indicação de nada, indicação nenhuma. Nós tínhamos um Bollinger tentando se fechar, então assim, poderia estar isso gerando uma perda de volatilidade para depois abrir, né? Enfim, tinha todo esse pensamento de que estava difícil, principalmente pela lateralidade que foi o dia de ontem, foi bem difícil, foi bem complexo, foi um dia lateral, então não foi fácil. É claro, a gente que trabalha com o FIBO, a gente já tem os prováveis alvos, né, de suporte e resistência, que vão se tornar regiões de suporte e resistência. Querendo ou não, pelo dia de ontem ter fechado, né, ter sido esse dia difícil lateral, nós tínhamos máxima e mínima desse dia como pontos importantes também a estar se analisando, a estar se olhando, porque qualquer falha de rompimento neles seriam importantes para a gente estar buscando. Eu faço essa análise também dos 60 minutos aqui, porque se tem uma coisa que o pessoal que vem fazer assessoria comigo aprende, é que o mais importante para nós é estar tradando esse direcional aqui, ó. A gente filtra a nossa entrada lá pelo 10R, a gente fica mais tempo no 10R, sim, mas o direcional é sempre 60 minutos, sempre o tempo gráfico maior, é ele que importa verdadeiramente. Então, a gente tinha aqui o 141 para ser novamente testado, né? 141 aqui do nível de FIBO. Tinha um 27 que também poderia estar sendo a vir testado. E claro, né? Eu tenho aqui um movimento de que foi o quê? O preço rompeu a média 72 aqui, com essa movimentação toda. Porém, era o teste da 72, que é o quê? Pelo pensamento fractais Ficube, quem não viu, dê uma procurada lá nas médias Fi ao cubo, que eu tenho o vídeo, é bem bacana. Eu ensino como é que funciona o pensamento dos fractais Ficube, que são essa numeração que a gente tem aqui, 17, 34, 72, 144, 305 e mais abaixo aqui a 610 em vermelho. Então, o pensamento é o quê? Que um fractal constrói o outro. Então, o 72 aqui é o que está mandando nesse momento aqui na operação. Ele até está acima da 34 ainda, simplesmente com a 17 flutuando. Então, esse fractal 72 manda onde? Manda na 305. É claro que eu não imaginaria que essa movimentação toda viesse em um dia só, mas acabou vindo e ele veio buscar justamente a média 305. Então, 72 mandou na 305. A construção fractal também do FI
ao cubo aí do FICUB é bem interessante de se estar olhando, principalmente se você tem um direcional, se o mercado aponta e começa a ir. A gente não pode tentar ir contra o mercado. Nossa ideia sempre é tentar seguir o mercado, o que o preço está nos dizendo, o que o preço está nos mostrando, né? E hoje aqui, essa segunda barra de 60 minutos do dia aqui foi uma rejeição enorme. Ele rompeu a máxima, mas voltou, falhou. Então essa aqui foi a barra de sinal do dia de venda. E aí o dia foi vendedor. Só fomos ter aí a primeira barra compradora agora nas 3 horas da tarde para as 4, né? Agora é a barra das 5 horas, das 4 para 5, quer dizer, então a barra das 4 horas da tarde apenas que foi compradora no dia de hoje. Bem interessante então a movimentação aí do mini índice, apontou um direcional de venda e foi um dia de venda muito forte. Dito isso então, vamos lá para o 10R, vamos ver os pontos operacionais que então o Renko Mais nos ofereceu aí nesse dia de hoje. Então agora estamos aqui no 10R e o preço ele abriu um gap irrelevante e aí ele teve já essa movimentação de correção logo nos primeiros, né, nos primeiros 30 minutos do dia. Então aqui vai o pensamento de como que a gente pode estar traçando um fibinho, tá? Eu vejo assim que o pessoal lá da assessoria, eles gostam muito de um tipo de FIBO que eu ensino lá dentro da assessoria e usam bastante, mas às vezes a gente precisa também aprender a traçar um fibinho, porque o fibinho vale muito a pena trabalhar ele, muito mesmo. O fibinho, às vezes a gente consegue pegar os pontos de reversão do mercado. Nós sabemos que pela teoria do traçado do Fibonacci, né, a gente tem o traçado do pivô, que seria o movimento, né, para frente. Então, esse movimento aqui, ó, é o traçado do pivô, é onde você traçaria o Fibo, olhando para alta, para correção, né? E aí, quem sabe, depois do rompimento aqui dos pivô, da cabeça do pivô, né, do 111, toque no 127, aí nós estaríamos olhando para os alvos. Então, não é esse Fibo que a gente vai usar aqui, nessa situação de mercado, por assim dizer. Por quê? Porque eu estou procurando o Fibo do zigue-zague. O Fibo que eu chamo de Fibodor, né? Ou o pessoal, o Marco Rossi também, eu acho que, se eu não me engano, chamava de Fibodor, ou o pessoal lá do Marco Rossi, que é o quê? É um Fibonacci que você risca ele contra o movimento que está vindo, tá? E eu gosto de procurar algum tipo de movimento fractal 5, que tem o quê? 5 pernas, algum tipo de movimentação em 5 pernas, que seria a teoria básica lá do fractal 5-3, né? Que é um movimento. Eu geralmente vejo nesse tipo de movimento muita relevância na questão do traçado do Fibo. Então, para mim, eu consigo, eu tenho um entendimento que eu consigo encontrar o robô aqui no meio trabalhando. E isso me ajuda muito a conseguir alvos e tudo mais, e conseguir o direcional. E esse Fibo que a gente traça no zigue-zague, geralmente, a grande maioria das vezes, né, a gente vai traçar ele contra o movimento que está vindo, contra o movimento vigente. Então ele é um Fibo que você vai estar trabalhando bastante a questão das retrações, para depois você estar vendo algum tipo de projeção. E aí o mercado ele segura aqui embaixo, ele dá um martelo, sobe muito forte, aqui ele começa uma movimentação que fica, não é fácil você tá pegando. Isso aqui é uma correção de 5 box, não existe dentro da metodologia uma correção de 5 box, não teve um martelo aqui, mas pela questão de movimentação, que por enquanto aqui me parece uma lateralidade, ou até mesmo movimento de compra ainda, a compra ela vai vir a falhar a partir do momento que ela não rompa o topo e continue. Então aqui até poderia estar tentando fazer uma compra, que seria o quê? Comprar no 4.8 e levar lá para o zero.
você teria aí mais ou menos uns 290 pontos de alvo. Não, como eu disse, não é fácil. Aí aqui no meio você tem a compra do Bull, né? Só que, como eu digo, né, o Bull é interessante você estar olhando, ver se já teve no dia. No dia. A gente teve ontem. Hoje não, é o primeiro. Então não é legal você estar entrando no primeiro, tá? Espera o segundo sinal. Espera a repetição. Ele solta uma caixa de Pandora, toca no zero, segura novamente. Ele dá uma falha de rompimento de 2 boxes aqui. Aqui caberia bem uma venda. O alvo 4,8, tá? Então você vai vender aqui. É o mesmo tipo de dinâmica. Vai ter aí uns 250 pontos de alvo. Ele solta um bear e ele não vai ao alvo. Ou seja, se tentou pegar esses 250 pontos, ou saiu com um pouco menos de pontuação, ou saiu no zero. Não teve assim não conseguiu o alvo que buscou. Aqui a gente tem um martelo enorme, só que difícil entrar aqui. Muito difícil. Eu não valido essa entrada por uma série de fatores, principalmente pelo quê? Porque ele rompeu os topos anteriores. Mesmo que ele volte no mesmo box, mas ele rompeu. Isso aqui ele ainda deixa algum tipo de esperança para o comprador. Então eu não recomendo, eu não valido essa entrada. O preço cai, volta numa espécie de W, e aí sim, aqui já sim, a gente pode tentar uma venda novamente. Aqui seria interessante tentar uma venda. Onde é que está o alvo? Aqui eu estou vendendo próximo ao 23, então teoricamente o alvo é lá no 7,6 para fazer a dinâmica do FIBO. Novamente, a gente não tem muitos padrões, é apenas o martelo aqui, leitura de price action que a gente está fazendo, topos mais baixos. Então esse topo mais baixo aqui, essa falha de rompimento de topo é mais interessante. Então o alvo, lá embaixo, temos aí 400 pontos de alvo. Como eu sempre falo, é necessário pegar toda essa pontuação? Não, você pode ir lá e fatiar, né? Então de repente, você entrou aí, ó, até aqui assim você vai estar pegando aí 250 pontos. Então por aqui assim você sairia com 250, esperaria uma correção, que foi o que aconteceu. Olha aí, aqui interessante. Aqui eu tenho uma falha de continuidade, tá? Novamente, eu estou fazendo topo mais baixo, então ó, topo, topo, topo. Todos microtopos, mas topos descendentes. Então, corrobora a venda. Eu tenho um padrão também de box, que é a falha de continuidade. O pessoal que faz assessoria também aprende isso aí bastante sobre a usabilidade dos padrões. Eu bato bastante em cima disso aí para estar mostrando para eles quais são os melhores momentos, tiro as dúvidas deles nessa questão, na hora que o mercado tá acontecendo, enfim. Então aqui também seria uma boa entrada, tá? Daria para estar entrando na venda, venderia aqui o stop acima do padrão, o alvo ainda continua o mesmo, 7,6. Então você fez aqui 250 pontos, aí vamos ver quanto de alvo tem. Ó. Tem 300 pontos, então dá para você pegar mais 250 pontos aqui tranquilamente. Você fez 500 pontos, num total, né, primeiro lá que a gente foi ver, de 400. Então, ou seja, você conseguiu pegar e fazer mais pontos de quem entrou aqui e saiu aqui e aguentou essa correção. Tá? Então você não precisou ficar aguentando correção, você esperou momentos de mercado, entrou a favor da tendência e fez boas operações aí, 250 pontos, mais 250, 500 pontos, aí geralmente é meta do dia para muitas pessoas. O preço dá uma segurada, toca 7,6. Quando ele toca 7,6 e ele dá essa correção de 2 boxes aqui, juntamente, né, esse é o momento da ambiguidade do sinal, quando eu falo que o sinal ele se torna ambíguo e que tanto você pode considerar uma falha de rompimento de 2 boxes, porque eu tenho microtopos aqui, tá? Que ele está falhando, eu tenho níveis de FIBO que ele está falhando, então, ou também você pode estar chamando de correção de 2 boxes, porque você tem uma pernada de venda aqui, essa correção, e aí o preço vai. Aqui, essa venda, 7,6, o alvo, 111. Olha lá, vamos lá. Temos aí, ó, 300 pontos de alvo. Cravadinho, 300 pontos de alvo. Como eu sempre digo, não precisa, né? Olha lá. Se quis pegar tudo, não conseguiu. Mas se você quis pegar 250 pontos, tá aí, ó. Tem 280 aqui. Então,
Para quem quis pegar cravado, não conseguiu, mas quem quis pegar os 250 conseguiu pegar. Bem interessante, né? O preço vai, dá uma correção de 3 box, 7,6. 7,6, ele ainda não tocou 111. Então, assim, aqui, por enquanto, o alvo é o 111. Então, tá muito próximo o alvo, né? Tá muito próximo. 160 a 150 pontos. Um pouco menos até, né? Porque a entrada seria abaixo do padrão ali. Então, daria aí uns 140, 130 pontos. Porém, o que você pode estar fazendo aqui? Uma coisa que eu falo que pode se estar fazendo, que é proteger a posição a partir do momento da abertura dela e a partir do momento que ela toca o nível. Então, você entrou aqui. Quando você entrou aqui, ó, vamos lá, simular. Então, você fez essa entrada, beleza. Fechou esse box. O seu stop está aqui em cima. Tá? Então tá, seu stop está lá e o seu alvo é o 111. Mas como está muito próximo, você vai tentar levar o alvo mais longe possível, né? Por exemplo, você pode vender aqui e tentar levar lá no 61. Tem 500 pontos aí para baixo de alvo, tá? Você pode levar num 27, onde você vai sair na média de 250. Você pode tentar levar num 41, que você vai sair ali com 330, 340 pontos. Enfim, tem alvos aqui para baixo de até 500 pontos, como eu sempre digo. É necessário pegar toda essa pontuação? Não, mas você vai fazer o seu gerenciamento. Tá? Eu não posso fazer esse gerenciamento para você. Eu posso ensinar o quanto que você vai trabalhar de stop dependendo do tamanho do seu box. Eu posso estar te passando todas as ideias de como que é o funcionamento das entradas, a questão dos padrões. Eu posso estar te ensinando sobre como e aonde esses padrões têm que ser usados, porém, as entradas e como você vai trabalhar o trade, isso é único e exclusivamente seu. E aí o que acontece? O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó, o preço veio, tocou o 111. A hora que o preço toca 111, você vai lá e bota o stop no zero. Você protege a sua operação. Se sair no zero, infelizmente, saímos no zero. Não dá para ganhar todas. Mas você protege sua posição. Então vamos lá. Olha lá, não tocou, não tocou. Então não foi estopado. E o preço continua. Aqui, nesse bear, tem uma entrada. E o que tem também? Quem entrou lá em cima está protegendo. Quem entrou no bear aqui, o preço já está tocando um 2,7. Então a hora que você entra aqui, o seu alvo já é um 61. Seu alvo já está lá embaixo. 270, 280 pontos. E aí o preço vai lá. Briga um pouquinho, não toca no 61, vai ali num 41, ou seja, quem vendeu lá em cima também já realizou lucro. Então, quem vendeu aqui na correção e segurou, conseguiu também realizar lucro. Conseguiu pegar lá 500, 300, 250 pontos que gostaria de ter pego. O preço vai, cai mais um pouquinho aqui. Tem esse bear, tá? Esse bear aqui deu resultado, então a entrada nesse bear é válida. É válida até um certo ponto, que seria o quê? A gente não tinha tocado 61. Preste sempre atenção nisso. Enquanto o nível não é confirmado, ele pode chegar na região do nível, mas não foi confirmado. Fica de olho nele, porque pode ser feita a dinâmica do quê? Chegou no alvo, o robô desliga. Vai mandar de volta lá no 111. Essa é a dinâmica a hora que toca o 61. E olha lá, onde é que o preço vai? Vai muito próximo ao 111. Não chegou a tocar, mas chegou na região. E olha que legal, né? Aqui eu tenho uma legítima falha de rompimento de 2 boxes. Ó. Topo intermediário, falha de rompimento de 2 boxes, vendendo aqui num 2,7. Essa venda de um 2,7 aqui, o alvo continua um 61. Então, assim, seria uma venda para um scalp de 200 pontos. Agora, mais abaixo um pouquinho aí, essa venda aqui, nessa correção de 2 boxes, aí ela liberou para 205, tá? Porque a dinâmica é 141 para 205. Não tem como você tá tentando antecipar isso aqui, sair do 127 e levar lá. Seria magnífico conseguir ter esse pensamento de levar até lá embaixo, seria mais 500 pontos. Mas essa entrada aqui é a válida, tá? É isso aqui que eu ensino. E olha lá, 420 pontos. São 80 pontos apenas de diferença. Eu tenho um bear. Quando esse bear acontece, e o preço está chegando aqui no 205, há 2 fatores que liberam a entrada nesse bear.
que é o quê? 127 lá embaixo. Tá? Eu tenho um alvo já do fibo longo. Então, se o preço está chegando próximo ao fibo longo aqui, ele tem o alvo, ó. Esse bear, ele tem um alvo de 580 pontos. É como eu sempre digo, é necessário pegar tudo isso aí? Não, não precisa pegar tudo, né? Você pode sair aí, ó. Vamos lá. Olha o tamanho da perna aí. Vamos ver quanto que deu de alvo aqui. São mais 480. Então, ó, 480 pontos. Acho que está muito bom, né? Aqui, nós já podemos pegar aquele fibo lá que eu tracei. Olha que interessante, né? Um fibo que parecia ser um fibo qualquer, que não iria dar um resultado tão expressivo. Olha aqui, ó, fundo do 61. O que que eu faço? Levo lá o fibo lá, ó. Estou levando meu fibo pro fundo do 61. Pronto. Tá estendido o fibo. E olha ali, ó. Olha a confluência que o 61 gerou aqui. E aí você continua tradando, ó. Você vai continuar tentando procurar a movimentação para os fibos. Aqui difícil de entrar, bem complexo. Tem um bear e os níveis. Então, aqui eu tenho um scalp de 200 pontos, mas 200 pontos é muito bom no mini índice. Preço segura, vai, correção de 3 boxes aqui. Eu não vou falar de compra, tá? Isso aqui, pode ter feito scalp de compra? Sim, só que você está indo contra a tendência. Entenda uma coisa, aqui a gente trade a tendência quando a tendência aparece. Então aqui é só para vender. Hoje era só para vender, não tinha essa conversa de eu vou comprar. Não, o preço apontou, pô, olha só, tá vendido, não dá para comprar, não dá para comprar. O preço dá uma correção de 2 boxes, mais uma entrada de venda. Deixa eu só travar aqui isso tudo, tá travado, beleza? Então, voltando aqui, ó, mais uma entrada de venda. O alvo tá ali, tá nos níveis. O alvo continua os níveis, mas olha aí, são 240, 250 pontos que você poderia estar pegando nessa operação. O preço vai, rompe. Aqui eu tenho uma falha de rompimento de 2 boxes, eu tenho uma falha de continuidade, perdão, pessoal, com um baita de um martelo junto. Então, olha aqui, ó, vendendo aqui, alvo 205. Então vendi lá. Olha aí, eu tenho mais 600 pontos para cair o preço, ó. Aí eu tive um bear, ó. Se eu não conseguir vender aqui, olha que legal, que interessante bear. Se você olhar para trás, ó, os bears começaram a funcionar. E aí se os bears começaram a funcionar, eu tenho alvo definidíssimo, 430 pontos aí para baixo. E o preço praticamente crava nele. Olha aí, novamente, o que dá para fazer? Estender, olha, mais uma vez o FIBO sendo estendido no dia, né? Vamos ver se vai continuar a funcionar, porque geralmente a terceira extensão já não funciona tão bem. Vamos lá. Fundo do 61. E funcionou bem sim. Vamos lá que funcionou bem. Segura aqui, travando os estudos, beleza? Olha aí. Aí o preço, bate 127. Aqui 127 já está validado de novo, ó, 14161 para baixo. Vamos lá. Correção de 3 boxes ou falha de rompimento. Ambiguidade do movimento. Cabe a venda aqui? Cabe. Alvo 141. 385 pontos. Preço. Correção de 4 boxes com uma falha de continuidade. Se não conseguir vender aqui, aqui vendeu. O alvo continua o mesmo. 41, 260 pontos. E olha aí, o dia foi bacana, caiu um pouco a mais. Não deu pela terceira vez o 61. E aí ele corrigiu, como eu falei, eu não vou falar de compra, tá? Num dia de venda, não tem como falar de compra. E tá aí, estamos chegando aí agora 5h30 da tarde, chegando no final do dia, chegando aí onde o preço tá agora. Que movimentação bonita com um fibinho. Com um fibinho. Parece às vezes ser difícil de traçar, mas não é. É simples. Procure o fractal 5 do pensamento do fractal 5.3. Procure o movimento, tanto para cima quanto para baixo, do suposto fractal 5. Tente enxergar um movimento que lembre isso aqui, que faça isso aqui. Ou para cima, ou para baixo. E aí você traça seu fibo nele. O fibinho. Quando a gente não tem fibogap,
Aí, traça esse fibinho. Funciona muito bem. Principalmente esse fibo que a gente traça contra o preço, o fibo do zigue-zague. Então eu traço o 0 aqui, o 100 aqui, e na compra eu projeto os alvos para baixo, e na venda eu projeto os alvos para cima. Os alvos ficam projetados para cima, a gente sempre está na contramão do preço, porém ele pode dar verdadeiros pontos de resistência, verdadeiros pontos de reversão do mercado. Olha a reversão que o mercado deu hoje aí, ó. Que bacana, né? Que interessante essa reversão. Olha só onde é que o preço foi. E com o Fibin começou aqui, ó, nessa perninha aqui, ó. Essa primeira perninha, ó. Ele começa aqui e começa depois as extensões dele, ó. Opa, perdão, deixa eu soltar aqui. Vamos lá. E aí começa as extensões. Fundo do 61 pela primeira vez. Fundo do 61 pela segunda vez. E quase que fez um 61 pela terceira vez do dia. Beleza, então? Esse foi o mini índice futuro, dia de hoje. Foi um belo dia aí. Belo dia de venda, um belo dia de tendência. Bem bacana de trabalhar. Para quem gosta de trabalhar tendência aí, ó. Quem conseguiu vender lá em cima e segurou a mão, foi que foi embora, né? Não é fácil segurar a mão, eu sei. Eu sou desse tipo de pessoa que não seguro. Eu prefiro fazer como eu falei ali em cima. Como eu dei os primeiros exemplos aqui atrás, eu vou lá, pego 250 pontos, 200 pontos, 180, boto no bolso, vou lá, busco mais ou menos essa mesma pontuação no próximo trade. E assim eu vou gerando o meu capital durante o dia, assim eu vou gerando o meu capital durante a semana, e assim eu chego no final do mês e acabo positivo. Novamente, quer aprender um pouco mais sobre a técnica, sobre o método Renko Mais? Acesse o site www.rencomais.com.br. Me procura lá no Telegram, principalmente. Eu deixo o link do grupo aí abaixo na descrição aqui desse vídeo, tá? Que a gente tá cada dia mais, tem mais pessoas entrando, a gente tá se fortalecendo, a gente tá virando um grupo de traders bem interessante, eu tô bem feliz com isso. Tem bastante tipo operacional lá dentro, tem bastante estilo operacional, tem scalper, tem quem segura para tendência, tem quem trabalha com volume, tem quem trabalha só price action, tem uma infinidade de estilos operacionais e todos eles trabalhando com base o método Renko Mais. Então agora, vamos lá pro dólar, ver o que teve hoje de movimentação no doleta. Então agora estamos no dólar, não se assuste, eu estou no diário do dólar, que é para falar o que eu falei pro pessoal lá de manhã, que eu mostrei pro pessoal de manhã. Era o quê? Eu tenho a média 610 aqui, bem próximo ao preço. Essa média, no diário, FICUB, né, FI ao cubo, essa média é muito forte, ó. 144 aqui, amarelinha, mandou na 610. Essa média 610 é muito forte, ela não vai ser passada de primeira. Não vai mesmo. Então, o que acontece? Eu falei, pessoal, fica de olho na mínima do dia de ontem. Fica de olho na mínima. Fica de olho aqui, porque pode ser um ponto de suporte importante do preço. Aqui o preço pode estar vindo testar, falhar e dar algum tipo de operação bem interessante no fundo, né? Então, esse era o primeiro pensamento que eu tinha. Outra coisa, eu tinha aqui, ó, os indicadores no dia de hoje, pela manhã, ó, eles estavam sinalizando que a venda até estava tentando ir aqui pelo nosso direcional. O oscilador estava sem dar sinal nenhum, ele estava flat aqui. Então assim, até poderia ter. Só que, como eu disse, estava próximo a 610 e para mim então ia ser complexo, tá rompendo. Poderia ser um dia de venda e às vezes até chato, lateral, difícil? Poderia sim. Poderia principalmente aí, é claro, pela análise dos 60 minutos que a gente estava fazendo aí de fechamento do dia anterior. Esse foi o final do dia anterior. Isso aqui era difícil. Isso aqui é lateralidade pura, uma sobreposições de vela, complexo. Porém, essa última barra aqui, ela deu uma esperança para o comprador, tá? Uma esperança enorme para o comprador. Principalmente porque isso aqui é pensamento de price action puro, tá? Que é o que? Abaixo dessa vela aqui pode ter compra. Tá? Ao invés de ter venda abaixo dela, pode ter compra.
E foi justamente o que aconteceu. Olha aí, ó. Entrou, bateu embaixo dela, subiu. Subiu. Então, teve compra. Claro que a gente tinha prováveis regiões que era chegar mesmo lá na média 610, que ela está um pouquinho mais abaixo, ela estaria aqui, ó, nessa região aqui, tá? Pelos 60 minutos, então ele poderia estar vindo aqui um pouquinho mais abaixo. Eu tenho o nível de FIBA aqui, 205, 60 minutos, mas para chegar aqui, eu acho que ele vai tentar testar principalmente ainda o que foi rompido aqui para trás, né? Outra coisa que eu falei pro pessoal, ó, fica de olho nas médias 34, 17, azulzinho aqui, e 34, que pode ser as regiões de resistência do preço. O preço via tocar elas, principalmente porque elas estão bem apontadas para baixo. E foi o que aconteceu, olha aí que interessante. O preço tentou segurar na 17, depois segurou na 34, tá? Então, opa, foi demais, vamos lá, voltando. Então, assim, o que eu estava falando pro pessoal hoje de manhã é bastante, vamos ter cautela aí nessa movimentação e esperar o preço abrir. A abertura não estava fácil, a gente tinha aqui um direcional que tem força, mas não está a venda perdendo momento. Então, assim, poderia-se ter algum tipo de correção. O indicador oscilador, ele estava sem dar um direcional, sem dar um possível ponto de compra ou de venda, né? Porém, o que ele está fazendo aqui? O oscilador, eu gosto muito deles, que o preço está fazendo fundo e o oscilador não. Então está tendo divergência com o preço. O oscilador eu gosto muito de usar as divergências dele para estar analisando. E isso aqui balizava estar pensando compra, principalmente nos pontos de suporte. Esperar o preço chegar nos pontos de suporte e ali esperar as boas operações. Então, dito isso aqui nos 60 minutos do mini dólar, que foi mais ou menos o bate-papo que a gente teve assim pela manhã, vamos lá pro 5R para ver quais foram os pontos operacionais que a gente teve então aí no dólar no dia de hoje. Então vamos lá, temos agora 5R, mini dólar futuro, fechamento de ontem e abertura de hoje na continuidade. O preço aqui ele dá uma falha de rompimento de 3 box ou até uma correção de 3 box, mas aqui está bem mais para uma falha. E aí os alvos seria a mínima do dia, ali o rompimento da mínima, então eu teria aí 8 a 10 pontos de alvo, mais ou menos. Ainda não teria um FIBO colocado, né? E aí o preço vai e cai. Aí nessa subida aqui, ó, a gente pode começar a procurar um FIBO, que é o quê? O mesmo tipo de FIBO que eu tracei lá no mini índice. E aí agora eu vou dar uma explicação para vocês do porquê que eu tracei esse FIBO do jeito que eu tracei, tá? Eu tenho um movimento enorme lá para trás, tá? Enorme. E eu venho desse triângulo expandido aqui, tá? E do rompimento dele. Então esse rompimento dele, ó, eu vou desenhar esse triângulo expandido para vocês verem. Então eu venho desse triângulo expandido aqui e do rompimento dele. Esse rompimento dele aqui, até a mínima do dia de ontem ali, antes de hoje, ele fez uma espécie de movimento de fractal 5. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, ó, aqui, ó, eu tenho uma espécie de movimentação de fractal 5. Não é o fundo aqui de hoje, tá? É o fundo de ontem aqui. Então, vamos lá, ó. Perna 1, perna 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho essa espécie desse fractal aqui. Nessa construção aqui, o que que eu fiz? FIBO. Pronto. Invertido FIBO. Quando eu solto esse FIBO, né? Aqui. O que que ele já me mostra? Ele já me mostra, ó, que a entrada de compra foi bem em cima do menos 11. Bem em cima do menos 11. Isso aqui, muito bom, muito bacana. Já começa a nos dar um potencial de tentar comprar. É para já sair comprando qualquer tipo de sinal? Não, mas já dá o pensamento de que, ó, pode-se ter compra. Principalmente com esse movimento aqui. E aí o dia começa a movimentar.
Tivemos essa correção de 4 box. O alvo, se comprasse aqui, seria lá no 23, porém, ela não vai, ela segura. Eu tenho novamente aqui aí o que seria uma segunda entrada nela, tá? O dólar ele deu uma mastigada nessa primeira parte da manhã, ele andou meio mastigadão, foi difícil, não foi fácil. Então, ó, aqui você poderia estar entrando aqui, só que ele não foi. Ó, o alvo tinha 13 pontos de alvo, aqui tinha 14 pontos de alvo. Então, aqui essa entrada aqui também, só que não foi. Ou você se estoparia no zero, ou acabaria tomando um stop lá embaixo. Como eu digo, nem sempre vai funcionar. Uma coisa interessante também, ó, um double bear. A gente vem de uma tendência de baixa muito forte no dólar. Então, aqui, talvez você estaria entrando vendendo, né? Só que contra isso aqui não dá, tá? Contra isso aqui não dá para você vender, não dá mesmo. Principalmente, ó, com essa continuidade, com esse sinal de continuidade, que esse aqui é o verdadeiro, né? O 100% verdadeiro sinal da continuidade, esses dois box aqui de cima. Esse aqui não. Só esses dois. Esse é o verdadeiro sinal da continuidade. Então, ele pode servir até como ponto base. Você pode chegar e botar uma linha nele. Falar, ó, esse aqui é meu ponto base. Vocês vão ver que interessante como que o preço respeitou ele. Olha só, com essa movimentação forte, você não pode vender esse double bear. Não pode, é armadilha, tá? E ó, se tornou armadilha mesmo. Eu tenho um martelo bem aí. Daria para comprar? Acho que ainda não. Falha de continuidade. Isso aqui tira qualquer tipo de compra agora, tá? Quando eu tenho um sinal de falha de continuidade, a melhor coisa que você tem a fazer é esperar o mercado, tá? Ou você entra contra a continuidade, né? A favor da falha da continuidade, ou você não faz nada, tá? Aqui eu acho que era arriscado vender ainda, como eu disse. Ah, mas está fazendo o topo mais baixo. Sim, poderia caber a venda? Poderia. Mas você teria que se proteger e não teria um bom gain ainda, tá? Não teria um bom gain. Como eu disse, ó, daria para estar pegando aí uns 7 pontos. Mas aqui eu tento trabalhar aí com o pessoal de 8 para cima. Aqui eu teria uma entrada, por assim dizer, de price action para buscar o topo do W aqui, ó. Então, o que seria, né? Esse provável W. E o preço tentar vir buscar o topo do W. Quantos pontos eu teria aí até o topo do W? Até o topo do W, 15. Então, vocês concordam comigo que 10 pontos, 11 pontos, 12 pontos, talvez teria no movimento. Vamos ver se teria? Eu tenho um bull logo depois. Vamos lá. Eu tive 13 pontos e meio. Então, tá vendo como que tipo os 10, 12 pontos teria aí nesse trade? Daria para ter pego. Não é fácil, mas pelo price action e apoiado nesse padrão aqui, daria para estar pegando ele. O bull, eu acho arriscado ainda estar entrando nele. Porém, ó, daria para estar até pegando uns 9 pontos nele. Então, assim, ainda daria para estar extraindo capital. Ou mesmo sair no zero. Eu não entraria em sinais de venda. Bear, não entraria. Opa, perdão. Voltando, estávamos aqui. Ó, correção de 3 box. É para vender? Como eu disse, não. Olha só, a gente está segurando, ó, 1, 2, 3 toques na mesma região. Não é para vender. Não era para vender. Não era para pensar em venda. Com esse bear aqui, ó, era para você pensar armadilha, de continuidade da venda. Aqui, ó, falha de rompimento de 3 box clássica, entrada 23. Para onde? 7,5. Continua o alvo. O mesmo alvo daqui de trás, ó, dessas entradas que seriam lá em cima, né? Verdadeiramente seria o filé, ainda continua lá no filé. Não passou dele, não validou ainda nenhum nível lá para cima. Então eu teria aí, até nessa operação, 23 pontos. Que seria meta no dia, né? Eu tenho um bull. Aí aqui você já pode falar o quê, ó? O primeiro bull aqui, esse bullzinho aqui, ele até que deu um resultado. Ele não foi muito longe, mas ele deu. Então, caberia a entrada aqui nesse bull. O alvo continua 7,5. Diminui um pouco o alvo? Diminui, mas a probabilidade de acerto aumentou.
Então tem 17 pontos de alvo aí. E o preço vai lá. Bateu no 7,6, mais um bull. Onde está o alvo se eu quisesse comprar nesse bull aí? Você validaria essa compra, Fábio? Olha, é arriscada. A taxa de probabilidade desse bull aí é baixa, talvez até negativa. Mas o alvo, 111. Se você é mais agressivo, talvez conseguiria entrar. 13 pontos de alvo. Então de 10 a 12 pontos, você pegaria. Ele voltou e cravou lá no 111. Cravou. Ele deu uma voltinha aqui nessa correção de 2 boxes. Essa correção de 2 boxes aqui não é para entrar. Não era para entrar. De jeito nenhum. O preço cai e ele dá esse bull novamente. Olha só. Se esse bull funcionou, imagina esse bull aqui, que querendo ou não, ele está na mesma região de um outro, que mesmo alto ele acabou dando resultado. Então aqui, ó, você pode comprar com alvo até lá para o 61, se quiser. Desculpa, até 127. Por que 127? Porque eu não toquei ainda no 127, eu não validei o 61. Por isso que o alvo de 61 ainda não é válido aqui. Então aqui a compra é lá para 127. Eu tenho 18 pontos e meio, então dá para fazer um belo trade aí, ó. E que ele foi sem te dar o mínimo calor. Não teve calor. Foi tranquilo. A partir do momento que teve esse sinal de continuidade aqui, ó, você já poderia estar colocando seu stop no zero e deixar o preço ir embora. Deixar o preço ir embora. Ele tocou, passou do 127, quase tocou um 41, não tocou um 41, mas validou um 61. Aqui, ó, o baile, né, que o preço dá, a valsa, que às vezes eu falo lá pro pessoal, cuidado com a valsa do preço, é o movimento correcional, ó. O preço está corrigindo e tentando ter a retomada. Aqui, bem bacana a entrada. Por quê? Por que aqui a entrada é bacana e aqui não? Sendo que eu tenho 3 boxes. Porque aqui, ó, eu vim rompendo fundos. E aqui não. Aqui eu deixei de romper. Por mesmo que seja por um tique ou 2. Preste atenção nisso. Quando há um rompimento de fundo, mesmo que seja um fundo intermediário, mesmo que seja 1, 2 tiques apenas um rompimento, isso aí sempre dá uma esperança para o vendedor ou para o comprador se romper o topo, de que, ó, eu posso estar tentando ir, tá? Ali tem uma esperança de que talvez se eu forçar o preço vai. Só que quando falha, aí acaba a esperança. Então aqui está a compra. Aí está uma compra muito boa, muito bacana de se fazer. E o alvo está lá no 61. Vamos ver aí quanto que tinha de alvo aí. 14 pontos. Então, o dia do dólar, aí tive mais um bull aqui, tá? Era um scalpzinho aí, até o topo do movimento, ó. O bull deu 13 pontos. Então, olha só, ainda mesmo aqui no rompimento, já chegando no alvo, ainda o bull funcionou hoje. Então, o mini índice hoje foi para venda e o mini dólar para compra. Aí agora, voltando, testar o 7,6, ó. Voltou, rompeu o 111 e está segurando aí no 7,6 para o fechamento do dia. Então esse foi o dólar hoje. Não teve tantas oportunidades, principalmente porque essas primeiras 2 horas aqui do dia aqui, ó, foi bem amarrada, foi complexo, mas depois que ele deu tendência, ele foi embora. Foi embora, funcionou muito bem. Acho que deu para estar extraindo bons lucros hoje. Nos dois ativos. E legal, né? Meus FIBinho funcionaram, que foram uma beleza. Então tá aí, ó, o FIBinho que eu tracei. O do mini índice, vocês viram que a gente estendeu ele 3 vezes. E o do dólar, o 61, atingido. Então, deixo novamente aí o convite para você, para tá indo lá pro grupo do Telegram nosso. Deixa aí o link na descrição. Se quiser estar entrando na assessoria Trader, me procura. O pessoal está começando a ter bons resultados com ela. Eu vejo assim que pelo menos a questão de sangrar o dinheiro já não se tem. Eu tenho traders com resultados expressivos já também. Então assim, tá tendo uma evolução geral lá. Não é apenas um ou outro. Todo mundo está evoluindo junto, isso que é legal. Eu tenho
já traders que são meus moderadores também lá dentro do grupo do Discord. Eles também ajudam o pessoal, eles tiram dúvida, eles batem papo, eles alertam, eles sempre estão fortalecendo e muito aí a comunidade Renko Mais. Então, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você conhece, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu. Eu vou ver se a semana que vem eu volto a estar produzindo vídeos voltado à questão de indicadores, ver se eu também produzo algum material aí falando mais de price action, ou até mesmo de FIBO, tá bom? Mas se você quer se especializar cada vez mais no método Renko Mais de maneira gratuita, através aqui do canal do YouTube, o resumo do dia, ele vamos dizer assim, é o meu tipo, é o meu jeito de tentar mostrar para você como que é o funcionamento do método, para você estar aprendendo como que é o pensamento do método. Cada resumo do dia, você vai ver que tem dias de tendência, dias de lateralidade, e com esses dias você vai aprendendo como que você vai estar estudando o ciclo de mercado, tudo aquilo que eu passei na minha série Renko Mais, um novo olhar do gráfico Renko. Beleza? Então, no mais, sempre muito obrigado aí por todos, pela audiência, pelos feedbacks positivos, e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!